Romanos nos ensina assim, não precisam abrir ainda. Romanos nos ensina assim: tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Jesus é o centro de tudo. O texto de Filipenses, o texto de Colossenses, a partir do versículo 15, diz que Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Efésios nos ensina que no final de todas as coisas, tudo vai convergir em Cristo, de fazer convergir nele, no tempo final de todas as coisas, sejam as da terra, quer as do céu. Tudo vai convergir um dia em Cristo. O casamento foi criado para Cristo, assim como os filhos foram criados para Cristo. Tudo que nós recebemos nessa terra existe por causa de Cristo. A Bíblia nos ensina que Adão, o Adão de Gênesis, representa Cristo. Se tudo foi criado para Cristo, vamos pensar como que tudo foi criado em Cristo na perspectiva de Adão. O Pai cria todas as coisas, céus e terra, as galáxias. Ele pega nesse bilhões de estrelas, pega um planetazinho, autossustentável, subsistindo nele. Nesse planeta ele planta um Éden, um lugar de deleite. Ele cria um homem, ele coloca árvores, coloca peixes, ele coloca animais, e tudo aquilo era um presente do Criador para o seu filho Adão. Mas para o seu filho, não foi achado alguém que lhe fosse igual. Então o pai pensa que Adão representa Cristo. Todas as coisas existem para Cristo. Os céus foram criados como um presente para Adão. As estrelas foram criadas como um presente para Adão. A terra, sustentada por ele, foi criado para Adão. Ele governaria tudo aquilo. Aquilo é um presente do Pai para ele. Mas para ele, não se achava alguém que lhe fosse igual. Então o pai pensa: vou fazer o presente. Vou reservar o melhor para o final. E ele então põe um sono em Adão. E neste sono, neste pesado sono, Deus abre o seu lado, ele faz uma mulher. E ele, quando acorda, ele diz, eu acho que num suspiro, porque era o presente que o papai tinha reservado. Ele passou toda a criação diante dele, e ele não achou um que ele fosse igual. Eu imagino que ele colocou a mão dele na pata de tantos animais. Não é igual. Não me serve. É para meu deleite, é para meu prazer, mas não é como eu. Não foi criado para mim. Então ele cria a mulher. E ele, num suspiro, ele diz então, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á aquela que olha nos olhos, porquanto foi tirado daquele que olha nos olhos. Varão e varoa tem esse sentido na Bíblia. Aquele que olha nos olhos. Porque com pureza não tem expressão mais linda de amor do que olhar nos olhos daquela que você ama, ou daquele que você ama. E a Bíblia começa com um casamento. Adão recebe então o mais singular presente que ele poderia receber do Senhor. Queridos, Adão representa Cristo. Assim como Adão dormiu um pesado sono, Cristo dormiu um pesado sono de 3 dias.
Assim como Adão teve seu lado aberto, Cristo teve o seu lado aberto. Assim como Adão tem algo tirado de dentro de si, Cristo tem algo tirado de dentro de si, sangue e água. E assim como daquele algo, o Criador fez uma noiva, daquele sangue e daquela água, o Criador fez uma noiva. Eu e você. Que coisa maravilhosa. A Bíblia começa com um casamento. Um casamento de um igual para um igual. Porque quando Adão olha para Eva, quem é que ele vê? Ele vê a si mesmo. Esta, afinal, é osso e carne minha. No meio da Bíblia nós temos um outro casamento que é feito. Nesse casamento que é feito, nós temos 4 níveis de amor. Nós temos algumas vezes dita a expressão: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. E o casal avança em intimidade. Cada vez que essa expressão é dita. Naquele casamento, à semelhança do primeiro, nós temos um noivo, chamado Salomão. E nós temos uma noiva, chamada Sulamita. Esse amor começa com este homem indo atrás dela, procurando ela, e ela lhe fechando as portas. Como diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se, é um condicional, alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele começa batendo atrás dela. E ela não ouvindo a voz dele. Vocês se lembram a única exortação a todas as igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. E o noivo vai embora. E a noiva então desperta, vê a necessidade dele e sai correndo atrás dele. E ela encontra alguns pastores. E pergunta para esses pastores: onde que eu vou achar o meu noivo? E eles dizem assim: segue as pegadas do rebanho. Meus queridos, eu e você temos irmãos que alcançaram uma vida familiar que nós não alcançamos. Nós temos que seguir as pegadas do rebanho. E a semelhança do primeiro casamento, esse segundo casamento tem algo idêntico. Porque Sulamita significa Salomão, na versão feminina. Então, qual é a cara dessa noiva? É a cara do próprio noivo. No final da Bíblia, nós temos mais um casamento. Como diz o irmão Romeu, um fio de prata. Não sei se vocês já ouviram essa expressão dele. É um fio de prata que segue a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Um fio de redenção, um fio de união, um fio de casamento, um fio de gozo, um fio de prazer, mas é um fio que segue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. No final da Bíblia nós temos mais um casamento. E o anjo toma as mãos de João e leva ele até os lugares altos, e lá nos lugares altos ele levanta os olhos e ele vê a noiva, a esposa do Cordeiro. Se eu virar para vocês e falar: vocês conhecem a Flávia? Mas se eu virar para vocês e falar: vocês conhecem a Flávia, a esposa do Maurício? Quem que eu pus em destaque? De quem que a Flávia tem a cara? Do Maurício. Que você se santifique, viu? Porque ela vai pegar a tua cara. Na Bíblia, essa noiva tem a cara do Cordeiro. Tudo é Cristo.
O casamento nos foi dado para revelar Cristo. É a única porção das Escrituras que diz o que eu vou dizer para vocês. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Deus não te casou por causa de você. Deus não te casou para constituir família. Deus não te casou para ter filhos. Deus não te casou para ter bens. Tudo isso faz parte do casamento. Mas Deus te casou com a expressa finalidade de que você o conheça através da dádiva do casamento. Grande é este mistério, a única porção das Escrituras em que fala com tanta clareza um mistério de algo que a Bíblia estabeleceu, o casamento, assim como a vida de solidão. Eu poderia dar um outro texto para vocês, o texto do Salmo 68, que diz que Deus faz com que o só habite em família. Deus tomou dois grandes instrumentos e chamou para si como instrumentos de testemunho nessa terra de quem Ele próprio é. Quais são esses dois instrumentos? Casamento e família. Filhos. No Novo Testamento, eu coloquei isso para vocês algum tempo atrás, Deus abandona todos os nomes. Do Velho Testamento para o Novo, Ele abandona todos os nomes e assume um único nome. Eu sou para os meus Pai. E meu Filho eterno, chamado Jesus Cristo, deixará de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Aquele único, aquele primeiro do qual muitos o seguirão. Deus toma os dois instrumentos, poderosos instrumentos, de casamento e de paternidade, de filiação, para que nós entendamos um pouco melhor do mistério dele com a noiva, de quem ele é com a igreja. Os irmãos estão me entendendo? E aí prestem atenção. O que eu vou falar é muito simples, mas levanta uma fúria monstruosa de Satanás contra a igreja. Porque se tropeçarmos no primeiro degrau, não chegaremos em cima nunca. Se eu desviar 5 centímetros do primeiro andar de um prédio, os engenheiros aqui, no 10º andar eu estou quanto distante do prumo? Meio metro? 1 metro? Vocês estão me entendendo? 5 centímetros desviado na base. Eu vou falar algo para vocês que é a base de uma vida familiar estável e de filhos colocados no Senhor. Por isso, Satanás se levanta com tanta fúria contra a igreja do Senhor nestes papéis que eu vou colocar. Por isso, estes papéis são confusos, inclusive para alguns pastores que ensinam nas igrejas. Como diz o Tozer diz que o grande problema dos irmãos de frente é quando eles creem em 95% da Bíblia. Os 5% que eles não creem, eles contaminam todo o rebanho que vem atrás deles. Eu vou falar para vocês sobre papéis. Um assunto que vocês já ouviram muitas vezes. Mas deixe-me tentar apresentar alguns cuidados antes de nós ouvirmos. O primeiro, não há organização, não estou falando de organismo por enquanto, não há organização bem-sucedida nesta terra que não estabeleça papéis. Vou colocar para vocês os partidos políticos. Esqueçam o Brasil.
Vou colocar para vocês o Partido Comunista Chinês, que perseguiu tanto irmãos queridos para nós. Ele é um partido que se sustenta por muitos anos dentro de uma teoria chamada comunista, e ela se sustenta todos esses anos porque existem papéis bem definidos dentro do partido. Isso vale para o comunismo, isso vale para o socialismo, isso vale para o capitalismo. Não há empresa bem-sucedida nessa terra, seja ela pequena ou grande, que não tenha estabelecido com clareza, dentro de si, papéis. Se nós tivermos algum irmão aqui consultor de empresas, quando ele vai para uma empresa para fazer uma consultoria, depois de levantar o crédito e débito da empresa, qual é o próximo item que ele resolve? Papéis, organograma, quem manda no quê, se a comunicação é clara, por que não é clara, porque os papéis podem não estar claros. Não há empresa bem-sucedida no mundo que não faça isso. Mas o lugar que a gente mais claramente vê isso é em qualquer exército do mundo. Quem estiver acima tem governo sobre quem está abaixo, porque os papéis lhe são bem definidos. Vamos pensar nos organismos. Não nas organizações, mas nos organismos. O meu corpo é o mais, não o meu, mas o corpo humano, é o mais belo modelo de função estabelecido. Cada órgão tem seu papel. Ninguém se intromete no papel alheio. Faz exatamente aquilo que lhe é devido. Queridos, Deus nos criou. E o nosso próprio corpo diz que nós temos papéis estabelecidos dentro de nós. Esse universo se autossustenta com leis. Leis que ditam papéis. Nós estamos com o pé no chão porque a lei da gravidade, um papel que Deus estabeleceu nessa terra, puxa todos nós para o centro da terra. Se qualquer papel de qualquer organismo vivo entrar em desacordo, esse organismo entra em convulsão. Queridos, a humanidade toda aceita o que eu disse para vocês. Mas se eu me levantar e dizer que homem tem papel e mulher tem papel, e que tem coisa que é de homem, e que tem coisa que é de mulher, eu sou um doido. Eu sou um retrógrado. Eu sou um machista. E eu sou qualquer outra coisa. Mas o fato é simples. Deus, gostemos nós ou não, Ele estabelece papéis. E eu quero procurar, com graça de Deus e com sabedoria, mostrar esses papéis para os irmãos. Queridos, não há lar que sobreviva. Se eu fosse gastar uma semana com cada família aqui, eu vou dizer sem medo de errar, mais de 90% dos problemas familiares que mais de 90% das famílias aqui representadas teriam problemas de papéis. Papéis confusos, papéis incertos, um homem mais calado do que deveria, uma mulher mais falante do que poderia, um filho mais determinado do que deveria estar estabelecendo, pais omissos. Eu teria problema em mais de 90% das famílias, sem medo de errar, eu teria desordens ligadas a papéis. E como foi dito, se você tropeçar no primeiro degrau, esqueça evoluir de forma graciosa e inteligente. Você não vai conseguir crescer de forma adequada. Satanás se levanta fortemente contra a questão dos papéis
Por quê? Porque ele sabe que são as duas principais áreas de testemunho que Deus levantou. Afetando os papéis, você afeta o testemunho de uma família. Afetando os papéis, você afeta a coesão de uma casa. Tudo fica confuso e incerto numa casa. Por isso Satanás se levanta tão fortemente. Deixe-me colocar mais uma coisa antes de começar a falar de papéis. A tipologia, o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Essa tipologia, ela nos é ensinada nas Escrituras, mas nós temos que reconhecer, quando nós vamos estudar papéis, uma coisa: a tipologia não é plena neste item. Ela não é total. Quem quiser ler sobre esse assunto, pegue um livro do John Piper chamado Casamento Temporário. Um livro maravilhoso sobre esse assunto. Tentem entender o que eu vou dizer, porque que a comparação ela não é plena, a tipologia não é plena. A mulher, ela é imperfeita? Ela é. A igreja é imperfeita? É. O Maurício tem que tirar as imperfeições da Flávia? Tem. Os líderes têm que tirar as imperfeições da igreja? Tem. Cristo está removendo. Então aqui é pleno. Mas vamos pensar do ponto de vista do homem. Cristo é perfeito? Nós homens somos? Não. Nós somos tão imperfeitos quanto as mulheres. Somos tão noiva quanto elas o são. Então nós representamos Cristo. Mas nós não podemos, com ousadia nenhuma, acharmos que somos Cristo. Porque no homem, ao mesmo tempo que ele representa Cristo, ele ainda continua sendo a noiva. Vocês estão me entendendo? E ele tem imperfeições. Então, o Maurício vai ter, ele representa Cristo na família dele. Mas ele tem tantas imperfeições quanto a Flávia tem, se não tiver mais, né? Todos nós temos essa realidade. Então, se eu não alertar os irmãos para isso, alguns irmãos tomam o papel do governo familiar, chamam o governo familiar para si e com autoritarismo, achando que tudo que falam e dizem é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. E se esquecem de que eles também são igreja. Imperfeitas, com problemas, com erros, e que também precisam ser corrigidos. Terceiro ponto. Quarto ponto no que eu vou falar, antes de começar a falar sobre papéis. No quesito união com Cristo, não há diferença entre homem e mulher. No quesito união com Cristo, não há diferença entre homem e mulher. Uma mulher pode consagrar a sua vida tanto quanto um homem? Claro que sim, meus irmãos. Abram em Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. Começando com o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, capítulo 3, versículo 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados e introduzidos em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
No quesito união, não há diferença alguma entre homem e mulher. No quesito papéis, há toda a diferença do mundo. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, a mulher e o homem precisam buscar, como filhos de Deus, união com Cristo. E no quesito papéis, Deus vai ter alguns papéis para o homem e Deus vai ter alguns papéis para a mulher, que a Bíblia vai definindo para a gente. Quarto item. Vamos então colocar dessa base. Deixa eu colocar para vocês algumas coisas sobre essa questão de papéis, lá em Gênesis. Abram em Gênesis, capítulo 1. A Bíblia é curiosa. A Bíblia se autoexplica. Toda vez que Jesus diz assim, em verdade, aquilo significa que é uma verdade dúplice. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, o sonho das espigas e das vacas, as espigas grandes comendo as mirradas, as vacas gordas comendo as vacas magras, José diz assim para Faraó: o sonho foi dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Quando Deus repete coisas, é porque aquilo é muito importante. Gênesis 1, Deus define alguns papéis. Gênesis 2, Deus define papéis. Gênesis 3, Deus redefine os papéis. Por que que no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, Deus fala de papéis? Porque o assunto é muito importante. Vejam como ele começa no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, no capítulo 1, o homem e a mulher estavam sendo criados. No capítulo 2 é contado como que a mulher é criada à parte. Mas no capítulo 1 foi a história geral. Os dois estão criados. E Deus os abençoou e lhes disse, está no plural: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Para quem que era para governar a terra? Para os dois. Homem, presta atenção. Deus te deu a terra da tua casa, que é para você governar junto com sua esposa. Mulher, preste atenção. Deus te deu a terra da tua casa, que é para você governar junto com o teu marido. Não pode haver governo isolado. Porque o governo isolado, como nós já vamos ver no capítulo 2, ele não é pleno. O governo do homem e da mulher precisa ser conjunto. Eu vou mostrar isso para vocês, onde cada um deles tem o seu próprio papel dentro desse governo. Vejam, vamos terminar até o versículo 29. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Meus queridos, capítulo 1 nos ensina uma verdade simples. O governo é conjunto. Olha como que a Bíblia está em concordância com ela mesma. Quem se lembra qual é o texto mais famoso de papéis na Bíblia? Efésios 5. Começa dizendo que é para as mulheres serem submissas a seu marido no temor do Senhor.
e diz que é para os homens, nós vamos ler esse texto, se o Senhor nos permitir, daqui a pouco, e é para os homens amarem suas mulheres. Estou certo? Todo mundo lembrou? Vocês lembram qual é o versículo anterior desse texto? Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Queridos, eu recebi do Senhor uma função de decidir. Eu posso bater o martelo. Leci, nós vamos fazer assim. Mas se eu quiser começar do ponto de vista do Senhor, eu tenho que reconhecer que a Bíblia diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Muitas vezes, a voz do Senhor vai estar com minha esposa e não comigo. Para a vergonha minha. Mas muitas vezes a voz do Senhor vai estar com ela. O capítulo 1 ensina isso claramente, que o governo é conjunto. Tudo bem? Vejam o capítulo 2, versículo 18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Queridos, um homem para governar bem, ele precisa de auxílio. Agora, vamos entender, é um auxílio abaixo de mim? Tem diferença no quesito valor? Qual é o valor de um homem e de uma mulher para Deus? Exatamente o mesmo. Qual é a distinção dos dois? Nos papéis que eles recebem. O homem recebe alguns papéis, a mulher recebe outros papéis. Ao homem, a Adão é dito o seguinte: Adão, você vai precisar de uma ajuda. Se eu pudesse traduzir, eu acho que Deus pôs a mão na cabeça e pensou assim: Maurício é a bola da vez, né? Ele olhou o Maurício e pensou: meu Deus. Não, ele não pode ter pensado isso. Ele pensou: não vai ter jeito. Ele vai precisar de alguém para ajudar, senão ele vai meter os pés pelas mãos. Eu criei ele de tal forma que ele só é pleno com um auxiliar. Vocês lembram que algum tempo atrás eu partilhei para vocês sobre a questão da vista, de como a ciência define a vista do homem e da mulher? Queridos, o Maurício governa, a Flávia auxilia. Olha o que a ciência descobriu, eu estou falando de algo científico, sobre a visão do homem e da mulher. Diz que o homem enxerga estreito e longe. Porque quem governa tem que enxergar onde? Lá na frente. Diz que a mulher enxerga curto e aberto. Porque quem auxilia tem que ter qual visão? A visão imediata. De acordo com Provérbios, diz assim, que não havendo visão, o povo se desintegra, se corrompe. Deus, ao criar um papel para nós, Ele cria a estrutura interna para a gente poder cumprir aquele papel. Minhas irmãs, quando nós não entendemos vocês, não é incapacidade ou negligência. Às vezes é simplesmente porque a gente está com a coisa estreita, olhando lá longe, que foi o papel que Deus nos deu. Mas nós precisamos ouvi-las, porque vocês veem aquilo que é imediato. Meus queridos, é ridículo. A minha profissão é ler coisas emocionais. E vocês sabem como é que eu eduquei meus filhos? Com minha esposa me cutucando por debaixo da mesa. Como que dizendo assim: César, você não está vendo o que as crianças estão falando? Acorda! Por que eu não via? Porque homem não vê coisa imediata. Agora, homem, presta atenção no que eu estou te falando. Se você não vê o que é imediato, está te faltando humildade.
Porque Deus te criou uma auxiliadora para que ela some, para que ela coopere no entendimento daquilo que está vendo na casa. Vocês estão conseguindo entender? O homem precisa compreender que se ele casou, ele só é pleno no seu governo se ele souber ouvir a mulher. Meus queridos, eu reuni um grupo de homens por 2 anos. Sentava semanalmente com eles 3 horas, estudando aspectos da vida familiar, aspectos da vida pessoal deles. Quando eu cheguei no ponto de estudar educação de filhos, nós devemos ter estudado umas 18 horas sobre educação de filhos. Quando no primeiro estudo nós terminamos, eles saíram todos com um semblante abatido. Ao longo da semana, todos com o espírito entristecido. Na semana seguinte, quando nos reunimos, qual era a conversa entre eles? César, se eu tivesse ouvido minha esposa, eu não teria os filhos na condição que eu tenho. Não há tristeza maior na vida familiar do que a gente chegar com os filhos adultos e a gente ver que podia ter sido diferente. Em geral, porque nós não ouvimos algumas orientações. Vocês estão conseguindo entender? No capítulo 2, então, ele define o papel do homem e o papel da mulher. O papel do homem é governar, é tomar a decisão. O papel da mulher é auxiliar. Mas, homens, você precisa de um coração humilde. Você precisa de um coração humilde para admitir que você pode não estar certo e que a verdade pode estar com a sua esposa. Eu vou dar um exemplo nas Escrituras que retratam isso. Mas antes eu preciso dizer uma coisa para as irmãs, as casadas. Deus virou para Adão e falou assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Irmãs, prestem atenção. Vocês vão ver isso nesse exemplo. Se vocês não submeterem o que vocês estão vendo ao Senhor, vocês podem trazer uma direção à vida familiar e isso causar uma maldição sobre a terra. As irmãs estão entendendo isso? As irmãs submetam o que vocês querem, o que vocês veem, o entendimento que vocês têm. Vocês submetam isso à palavra, submetam isso à oração, submetam isso a irmãs mais maduras. Submetam isso nessas realidades. Porque senão, vocês podem trazer uma palavra que vai trazer maldição sobre a terra. Tudo bem? Deixe-me dar um exemplo para vocês. Abram em Gênesis, capítulo 2, capítulo 16. Gênesis 16, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra: Gênesis 16, de 1 a 4. Sarai, a expressão Sarai significa, o nome Sarai, esposa de Abrão, significa contenciosa. Na versão atual, barraqueira. Briguenta. Aquela mulher que insiste num determinado ponto. Certo? Sarai significa isso. Contenciosa. Olha o texto. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão,
tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela, desprezada. Certo? Ela trouxe uma palavra que trouxe maldição. Uma maldição que dura quanto? Minhas irmãs, por quantas gerações uma palavra errada vai durar? Meus irmãos, por quantas gerações a falta de firmeza da tua parte, ouvida numa coisa que tua esposa queria, mas que Deus não queria, vai durar? A gente tem que ter muito temor disso. Agora vejam a mesma história. Agora, Abraão e Sara, contada com os dois transformados. O nome dos dois foi mudado. Sarai foi mudada em Sara. Sarai significa contenciosa, Sara significa princesa. Qual é a principal característica de uma princesa? Ela é discreta, ela é dócil, ela é obediente, ela coopera com o marido, mas com profunda discrição. Não é à toa que a Bíblia diz que é para as irmãs se tornarem filhas de Sara. É para as irmãs se tornarem princesas, com a mesma atitude, com a mesma serenidade, com a mesma graça, com que Sara foi transformada, com que Sarai foi transformada em Sara. Meus irmãos, a Bíblia transformou essa mulher. A Bíblia pode transformar qualquer mulher assim, aqui. Assim como Abraão também foi transformado. Olha essa história, capítulo 21. Vejam agora o princípio sendo cumprido. Versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ela dá uma outra sugestão. Uma mãe machucada, ferida, tendo o filho dela zombado. Ela dá uma sugestão. Mas olha o que Abraão fez. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão. O que ele fez dessa vez? Ele consultou o Senhor. E olha a resposta do Senhor. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Meus queridos, nosso pai na fé, a mãe das irmãs, porque já que a Bíblia diz que é para as irmãs se tornarem filhas de Sara, nosso pai e nossa mãe terrenos, sabe qual é o modelo que eles vivem? Uma mulher que deu uma palavra que vinha de quem? Do Senhor. E um homem que consultou ao Senhor e teve o discernimento que essa palavra procedia do Senhor. Vocês estão entendendo? Então eu tomei, depois de entender esse princípio alguns anos atrás, não muitos, porque eu venho sendo transformado de 7 anos para cá, especialmente os últimos 5. Eu tomei uma decisão que eu comuniquei para a Leci, para minha esposa. Leci, presta atenção, a partir de hoje, não importa mais o que eu penso, nem o que você pensa. Importa o que Deus pensa. Venha isso da minha boca, venha isso da sua boca. O que nós vamos procurar fazer é discernir a vontade do Senhor que Ele está falando comigo e com você. Queridos, Deus fala com o casal. Assim como Deus pode falar com o homem.
Assim como Deus pode falar com a mulher. Deus vai falar com aquele que o buscar. E se porventura eu passar um momento ruim com Deus na minha vida, minha esposa vai ficar sem ouvir a voz do Senhor? Não. Porque no quesito papéis há diferença entre eu e ela. Mas no quesito união, não há diferença alguma entre eu e ela. Eu e ela temos que buscar ao Senhor. E eu e ela, então, juntos, discernirmos aquilo que o Senhor está falando com o casal. Os irmãos estão entendendo como que funciona? O problema é que a gente não para consultar ao Senhor. O problema é que nós não temos tempo com o Senhor. O problema é que nesse ensino superficial de que eu sou Cristo, ela é a igreja, Leci, não. Pan, sim. Eu represento Cristo. Faz do jeito que eu estou falando, que vai dar certo. Mas eu não consultei o Senhor para ver se aquilo que ela está falando procede do alto. Os irmãos estão conseguindo entender? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Porque nós temos uma coisa de completação criada aqui. Vocês estão conseguindo entender? Isso vale apenas para o casamento. No casamento, essa completação fica perfeita. Então a gente consegue ouvir a voz de Deus em 4 ouvidos. E aí fica mais fácil de obedecer. Vamos dar mais um passo. Vamos começar a ver os papéis que a Bíblia descreve. Capítulo 3 de Gênesis. Eu não sei se eu falo por texto ou se eu falo por gênero. Eu não sei se eu vou texto a texto esclarecendo, ou se eu vou para os homens e depois vou para as mulheres. Eu vou correr o risco de começar com os homens e não chegar nas mulheres hoje, né? Vou repetir o velho problema lá de trás. Então, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu vou trabalhar esse texto por enquanto. A mulher recebeu, de acordo com esse texto, e nós vamos ver que todos os outros textos da Bíblia confirmam isso, a expressa finalidade de cuidar das pessoas. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu marido te governará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus, quando definiu o papel da mulher, colocou 2 pessoas na vida dela. Colocou o filho e colocou o marido. Mulher, preste atenção. Se você é casada, se você tem filhos, você recebeu a sublime missão de forma mais perto, você edificar filhos para o Senhor. De você cooperar com o seu marido, discernindo a voz de Deus, de acordo com o capítulo 1. O papel da mulher, o papel central da mulher, passa diretamente por pessoas. Queridos, é impressionante. Se um filho levantar a voz dentro de casa, em geral, ele vai levantar a voz contra quem em primeiro lugar? Contra o pai ou a mãe? Por quê? Por que vocês acham que funciona desse jeito?
Porque por proximidade, quem é o primeiro elemento, aqui está o filho, imagina um ponto. Quem é o primeiro elemento que cuida desse filho numa casa? A mãe. A mãe recebeu da parte do Senhor a expressa tarefa de formar gente, de formar pessoas. Então a mãe, por ela ter uma visão imediata, como nós já vimos lá atrás, por ser auxiliadora, quando ela convive com um filho, com uma criança, ela fareja, ela percebe coisas que ninguém mais nessa terra consegue perceber. Ela consegue entender, compreender o coração de um filho de maneira que nenhum homem, nenhum pai nessa terra conseguiria fazer. Uma mãe, uma esposa consegue dar uma palavra de edificação ao marido que nenhum amigo dele conseguiria fazer. Queridos, o papel central das mulheres é um papel de cuidar de pessoas. E Satanás se levantou contra isto, mas contra isso, de forma tão violenta que tem removido as mulheres das pessoas. Eu não sei quantas histórias eu ouvi em Maringá de mulheres que deixaram os filhos com os maridos. Há 50 anos atrás você não ouvia isso. Você não ouvia. A confusão de papéis que tem se tornado a humanidade tem feito o que tem feito com os nossos lares. E, queridos, vamos lembrar, não tem nada novo debaixo do sol. O que nós estamos vivendo, outras épocas já viveram. Já aconteceram. Se eu não vou fazer isso com vocês, mas se eu avaliar por determinados pontos, eu vou ver quanto que a inversão de papéis gerou dano na Bíblia em épocas anteriores. O que está acontecendo já houve em outras épocas. Então, o papel que Deus cria para a mulher é um papel diretamente ligado a pessoas. Agora, eu empurro algumas irmãs aqui para uma situação de muita agonia. E aquelas irmãs que são sós e são mães? Mas como eu disse para vocês, nós vamos ter uma reunião ainda, depois de partilhar papéis, em que, num período à tarde, eu vou vir mais cedo para sentar com essas irmãs e poder responder algumas perguntas delas. Esclarecer para as irmãs que são sós o que a Bíblia diz sobre essa condição, quais são os recursos que Deus dá para elas. Então você tem que ter em mente, independente da tua condição, Deus te fez mulher, você precisa aprender a ter jeito com gente, com pessoas, porque o teu papel central é cuidar de pessoas. Tudo bem? E o papel central do homem? No suor do teu rosto. Homem que se casa precisa prover a casa. Eu não estou entrando aqui no mérito da mulher trabalhar fora ou não. Não estou entrando nesse mérito. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que não é para a mulher trabalhar fora. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que não é para a mulher, que é para a mulher não trabalhar fora. A Bíblia não diz isso. Tudo bem? Mas qual é o papel central da mulher? Pessoas. A Bíblia define o papel central da mulher. O papel central da mulher é gente. E o papel central do homem é qual? Prover a casa. Queridos, filhos pequenos, filhos homens, têm que ser treinados para trabalharem. Não que a mulher não tenha, mas o filho precisa ser treinado em prover. Eu vou exagerar, eu vou contar uma história aqui, me desculpa aí, André, depois você bronqueia, tá? Eu vou contar a história dele. Eu entendendo isso daqui, ele foi fazer
6 anos de idade. E eu entendendo isso daqui, bom, então meu filho tem que ser trabalhador. 6 anos de idade. Sentei com ele e falei, ele e a Alessi. André, o negócio é o seguinte, querido. Você está crescendo, você já vai fazer 6 anos. Coitado. Então eu vou fazer o seguinte. A partir de hoje, você tem que lavar teu tênis e descer o lixo. Ele ficou olhando para mim, quieto. Deu uns minutos. Ele falou, ô pai, eu posso não crescer? Você lembrava disso? Não? Não? Eu posso não crescer? Filho tem que ser treinado para prover a casa. E, queridos, nós precisamos de humildade. A gente vai viver dentro daquilo que o Senhor nos der. Obviamente que se um homem pensa em casar, ele tem que prover pelo menos 2. Se ele pensa em ter filhos, ele tem que prover pelo menos 3. Então ele tem que prover os elementos que existem na casa, mas ele vai prover dentro da profissão que o Senhor lhe der. Vocês estão entendendo? É uma profissão que ganha bem? Amém. É uma profissão que não ganha bem? Amém. O que importa é que ele seja um homem trabalhador diante do Senhor. Eu não sei quantos noivados eu desfiz. Hoje eu não dou mais curso de noivo, mas há muitos anos atrás eu dava curso de noivos. Então o casal chegava para mim e o sujeito não tinha profissão. E eu vou casar. Ah, é? Eu vou casar. Tá. Qual é o primeiro princípio que a Bíblia ensina? Por isso deixa o homem pai e mãe. Meu filho, você tem condições de sustentar? Não, quem vai pagar as tuas contas? Ah, meu pai e minha mãe, então não dá. Você vai desculpar, mas não dá, porque o primeiro princípio tem que deixar pai e mãe. Vocês estão me entendendo? Então, filho homem tem que ser treinado para isso. As irmãs, os homens, alguns homens entram em desespero de forma desnecessária, porque às vezes querem ganhar mais do que Deus quer te dar. Às vezes o que Deus quer te dar é suficiente para sustentar você, sua esposa e seus filhos. Mas pode não ser suficiente para te dar todos os bens que você gostaria. E qual é o problema? Porque bens é uma coisa que vem do Senhor. Quando Deus foi distribuir, lá na parábola dos talentos, ele foi distribuir os talentos, o texto diz que ele distribuiu segundo a capacidade dos ouvintes. Presta atenção, Deus te dá dinheiro segundo o que você suporta. Porque se ele te der mais, você pode fazer besteira com dinheiro. Você pode se perder na carreira cristã. Você pode perder um filho seu, dando para ele mais do que ele é capaz de suportar. Homem, presta atenção. Mulher, presta atenção. Deixa Deus definir teu salário. Deixa Deus definir teu rendimento. Deixa Deus definir o quanto você pode suportar. Toma profundo cuidado em não buscar além daquilo que Deus quer te dar. Porque tudo aquilo que você colocar para dentro da tua casa que Deus não quer te dar, vai dar problema. Vou dar um exemplo para os irmãos. O maná representa Cristo. Mas o maná também tipifica a provisão de Deus. Porque era do maná que eles comiam. Só que se eles pegassem algo que Deus não tinha, cheirava mal e dava bicho. Se você pegar uma sociedade que Deus não tem, um emprego que Deus não tem, um negócio que Deus não tem, se você comprar um carro que Deus não tem, se você comprar uma casa que Deus não quer, vai cheirar mal e vai dar bicho. Simples.
A Bíblia é muito simples. Então tenha profundo discernimento. Dinheiro é um senhor. Ele tem poder de mando. Dinheiro é um senhor. Ele é o que o diabo não é. A cabeça da serpente foi pisada. O governo de Satanás foi tirado dele e colocado na mão de Cristo. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Nos ensina Colossenses 2,10. Cristo governa o reino das trevas. Ele tem nas mãos dele o inferno, o diabo e todos os seus demônios. Mas prestem atenção, o dinheiro é um senhor. E ele tem poder de produzir mando, decisão dentro da sua vida. Por isso, quanto que o homem procura produzir? Ele procura produzir aquilo que não afete nem ele, nem a sua casa, no que concerne a Cristo. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os homens não podem correr atrás do dinheiro. Os homens deveriam correr atrás de Deus. E o dinheiro corre atrás dos homens. Os irmãos estão entendendo? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, o papel de mulher em Gênesis envolve pessoas. E o papel do homem envolve a provisão do lar. Amém? Vamos mais um pouquinho e eu já vou encerrar. Tudo bem para os irmãos? Só mais um instante. Vejam o Salmo 128, capítulo 2. Vejam se a Bíblia não está de acordo com ela mesma. O Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado. Lá no versículo 3, ele vai dizer, tua esposa. Então, se ele diz tua esposa, é que esse salmo é para o homem casado. E ele estabelece 5 coisas que Deus vai resolver na vida de um homem. Essas coisas não estão colocadas por ordem de prioridade. Essas coisas estão colocadas por ordem de resolução. Quando Deus pega um homem, nosso homem é o Maurício se converteu. Quais as primeiras coisas que Deus vai pôr em ordem na vida do Maurício? Vai seguir essas 5 ordens, esses 5 pontos aqui. Primeiro ponto, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual o primeiro ponto que Deus resolve? Deus. Deus mesmo. Deus vai fazer o Maurício entrar em ordem com ele. E não basta o Maurício temer. O Maurício tem que andar. Bem-aventurado o homem que teme e anda. Aí, quem deveria vir depois de Deus na vida de um homem? A gente sempre foi ensinado que é a mulher. Mas sabe o que a Bíblia ensina? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Homem, presta atenção no que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que antes da mulher, você tem que saber lidar com dinheiro e trabalho. Por quê? As irmãs vão me responder. Flávia, se o Maurício trabalhar demais, ele te percebe? Se ele trabalhar demais, de menos, ele te coloca numa situação difícil? Então, se ele não souber lidar com o tempo de trabalho e com a forma de trabalho, ele não consegue perceber a Flávia. Se ele trabalhar demais, ele não enxerga ela. Se ele trabalhar de menos, ele vai empurrar ela para ir ter que prover a casa. Vocês estão entendendo? Por isso que antes de Deus fazer o Maurício chegar na Flávia, Deus vai ter que pôr em ordem a vida do Maurício no que concerne a dinheiro e trabalho. E aí diz assim, do trabalho de tuas mãos, comerás. O que é para o Maurício fazer com dinheiro? Comer. Se ele for perdulário e gastar demais, ele te coloca numa situação difícil. Se ele for avarento e for econômico demais, ele te coloca numa situação difícil.
Então, se o homem não souber lidar com a administração do dinheiro, ele também não percebe a mulher, porque ele fica o tempo todo preocupado em como lidar com o dinheiro. Se ele gastar, ele vai pensar em quê? Em dívida. Se ele for avarento, ele vai pensar em quê? Guardar, guardar, guardar e guardar. Então, homens, presta atenção. À medida que o Espírito de Deus te chama e vai ordenando tua vida, a primeira coisa que ele vai fazer, depois de lançar luz sobre você e tratar os pecados grosseiros, ele vai te ensinar que há um número de horas por dia para trabalhar. E vai te ensinar que há uma forma de lidar com o dinheiro. Não é para gastar demais, não é para guardar demais. É para administrar o dinheiro do jeito que o Senhor quer. Os irmãos estão entendendo? Segundo ponto, meus queridos, de novo, se eu for atender alguns de vocês aqui, talvez uma metade das famílias aqui tenham problemas nesse ponto. Homens que não sabem lidar com dinheiro e trabalho. Ou trabalham demais, ou trabalham de menos. Ou gastam demais, ou gastam de menos. E aí, olha o que o Salmo 128 continua. O terceiro ponto diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Onde é que essa mulher estava? Queridas, onde é que essa mulher estava? Eu sei que é indigesto. Calma que nós ainda vamos chegar em Tito, que fala sobre a dona de casa. Nós ainda vamos chegar lá. Essa mulher está em casa. Fazendo o quê? Possivelmente cuidando da casa, mas o versículo seguinte fala que ela tem filhos. Vocês estão vendo que a Bíblia está de acordo com ela mesma? Que a mulher está cuidando de gente. Não está falando nada sobre ela trabalhar ou não. Mas está dizendo que ela está cuidando de pessoas. Então, o terceiro ponto diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, e aí faz uma comparação, será como a videira frutífera. Vamos lá. O que é videira? A videira fala do quê? Da uva. A uva fala do quê? Do vinho. O vinho tem qual símbolo nas Escrituras? Alegria. Essa mulher está dentro de casa e está de que jeito? Como uma videira frutífera. Porque ela está formando gente para o Senhor. Ela tem os olhos no alto. Ela sabe que tudo isso aqui é passageiro. Ela sabe que a gente só vai levar Cristo de dentro de nós. Ela sabe que não existe nenhuma outra realidade que vai ser levada dessa vida, a não ser Cristo formado dentro de nós. Ela tem clareza disso. Por isso permanecem a fé, o amor e a esperança. Essa mulher tem fé de um futuro. Ela espera por esse futuro. Ela forma gente para o Senhor. Vocês estão entendendo? O marido é capaz de trabalhar ela. Porque o marido aprendeu a lidar com dinheiro e trabalho. Depois do marido fazer isso, lembra que nós estamos falando do homem. Então, pegou Deus, depois dinheiro e trabalho, depois a mulher. Qual o quarto ponto dos filhos? Qual o quarto ponto, aliás? Os filhos. Diz assim: teus filhos ao redor de tua mesa serão como rebentos da oliveira. Queridos, nós só tratamos um filho depois que tratamos os nossos corações. Nós só tratamos um filho depois que tratamos os nossos corações. Vamos lembrar. O Maurício já tratou Deus, com Deus, já se resolveu com Deus. O Maurício já tratou dinheiro, já tratou trabalho. A Flávia já aprendeu a estar alegre dentro de casa. Agora, então, os dois podem chegar nos filhos. Porque, senão, a gente não tem autoridade para chegar nos filhos. E ele diz algo muito curioso. Ele diz assim, que filho é formado onde?
ao redor da mesa. E, queridos, hoje a escola integral quer roubar o nosso almoço com os filhos. Como é em nações como nos Estados Unidos. E é o padrão que nós estamos seguindo. E é o padrão que a gente vai chegar. Um povo completamente distante do Senhor. Ausente do Senhor. Eu fui partilhar numa igreja nos Estados Unidos. Foi uma igreja em que alguns dos pais da fé pregaram lá. Uma igreja muito antiga. E aí eu cheguei lá bem antes do horário e um grupo de irmãos estava reunido. E aí alguém disse para eles que a gente estava ali por causa de uma reunião. Era um grupo de americanos. A igreja era dividida entre um grupo de americanos e um grupo de brasileiros. Tais horários um grupo de americanos usavam, tais horários um grupo de brasileiros. Eu cheguei cedo, peguei os irmãos americanos. E aí eu expliquei que eu tinha vindo para uma reunião, mas era uma reunião que não era comum de terem. Os irmãos viraram e falaram, uma igreja histórica. Não, você está em lugar errado. Tem uma igreja católica ali, pode ir lá. Me mandaram embora para uma igreja católica. Sabe por quê, queridos? Porque acabou o brilho daquela nação por um Senhor que foi tão vivo para eles. Sabe por quê? Porque homens trabalharam demais, compraram demais, mulheres deixaram de estar dentro de casa. E aí, os filhos passaram a não sentar mais ao redor da mesa com os pais. Teus filhos, ao redor de tua mesa, eles serão como o quê? Como rebentos da oliveira. Queridos, filhos, até uma certa idade dá para fazer o que eu vou falar. Tem que tomar café com a gente. Tem que almoçar com a gente. Se for possível, tem que fazer o lanche da noite com a gente. A mesa tem que ser um lugar tranquilo, gostoso. Mulher, deixa eu te ensinar uma coisa. Se eu for te visitar essa semana para jantar, que louça que você vai pôr na mesa? Você vai pôr a melhor, não é? Agora eu vou te fazer uma pergunta bem honesta. Entre eu, teu marido e teus filhos, quem que é mais importante? Por que a melhor louça não está colocada para eles? Por que a melhor comida não está feita para eles? Porque a mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar onde a gente edifica. Deixa eu explicar o símbolo, e com isso eu já vou terminar. Deixa eu explicar o símbolo. Diz assim, teus filhos como rebentos da oliveira. O que é a oliveira? O pé que produz azeitona. Azeitona tipifica o que na Bíblia? Azeite. O azeite tem símbolo do que na Bíblia? Da unção. Do derramar. Presta atenção. Teus filhos, eu vi um pé de azeitona uma vez. O rebento da oliveira, então ele sai o broto e sai a flor. O rebento não apareceu ainda, mas ele já diz o que ele vai ser. Teus filhos são você pequenininho. E é a hora de repassar sobre eles o quê? A unção que está sobre você. Você repassa sobre eles a capacidade de orar, a capacidade de decorar textos, a capacidade de entender a vida. Você derrama sobre o seu filho, na mesa, numa conversa leve, serena, tranquila, com tempo, você derrama daquilo que Deus já derramou sobre você. É a hora que a unção é repassada. Não esperem isso do reunir. Porque no reunir isso pode acontecer algumas vezes. Mas e aquele período que o reunir não está bom? Façam isso em casa, dia após dia, sentando com os seus, comendo com os seus, conversando com eles sobre o que está acontecendo e derramando sobre eles a unção que
que o Senhor um dia derramou sobre você. Vocês estão me entendendo? Mas não. Dá muito trabalho. Para as irmãs é muito cansativo. Só que é uma ordem que as Escrituras dão, de que filho é formado ao redor da mesa. Quarta área que o Maurício tem que chegar. Ele tem que chegar nos filhos. Quinta e última área. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Veja a paz sobre os filhos dos teus filhos. A última coisa, a igreja. Porque Jerusalém no Velho Testamento representa quem? A igreja no Novo. Como é que a gente abençoa e se reunir? Um homem que trata dinheiro e trabalho, que trata com sua esposa, que tratam com seus filhos. Então, este lugar aqui será um lugar de paz. Amém? Próxima reunião eu concluo com os irmãos esse módulo de papéis. E aí então nós vamos entrar nos filhos. Nós vamos entrar em educação de filhos. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu cuidado e o teu amor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado por cada irmão meu aqui. Cada irmã. Senhor, como nós já oramos, dá-nos da graça do alto. Dá-nos do entendimento do alto. Ganha os nossos corações com graça e leveza. Ajuda-nos a sermos e ajustarmos aquilo que precisamos ser e ajustar dentro de casa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.